Continuando os assuntos aqui do canal, nesse vídeo eu vou fazer uma reflexão sobre não se importar com o que os outros dizem ou pensam a nosso respeito. E para isso eu vou usar um exemplo aqui do canal que eu falava um tempo atrás e depois eu parei de falar. Eu sei que tem gente curiosa para saber, né, o que aconteceu, por que eu parei de falar. Então é sobre o falso profeta Kim Jong-un. Então eu tinha saído lá da seita de falsos profetas, aí depois eu tentei achar outro lugar decente para congregar, né? Também achei outras seitas de falsos profetas, né? Aí depois eu fui frequentar um outro lugar lá, uma igreja, que aí tinha um pastor pregando, então estava tudo bem lá, né? Porque tem lugares que não concordam lá com essas seitas, né? Daí eu fui frequentar esse lugar e tudo bem. Depois, passado ali, eu acho que um ano, não sei, alguns meses talvez, trocou de pastor e aí veio o falso profeta Kim Jong-un. Aí no início ali, passado um mês ou dois, ele não estava me perseguindo. Só que aí depois ele começou a me perseguir, eu achei muito estranho aquilo ali. Então eu fiz alguns vídeos aqui no canal para ver se a pessoa se toca, né? Porque quando eu falo que uma pessoa é falso profeta, é para ver se a pessoa se toca para mudar, né? Porque aí depois a pessoa não tem desculpa diante de Deus que ela não sabia. Porque às vezes não tem quem pregue para a pessoa, ninguém vai chegar na pessoa para dizer que ela está errada. Então, como eu tenho essas oportunidades, né, eu falava aqui, né, falso profeta Kim Jong-un, né, e dizia o porquê ali tudo, e a pessoa me perseguindo. Eu, como já falei aqui em outros vídeos para vocês, eu sempre fazendo de acordo, porque eu não vou perder tempo com Deus, então eu procuro sempre fazer as coisas de acordo com Ele. Aí, também outras pessoas, amiguinhos dele, né, que querem também, né, ficar ali, né, amizade com ele, então também se juntando para me perseguir ali, né, naquelas amizades com ele ali. E aí eu decidi sair de lá porque eu vi que ia continuar aquilo ali. Então o que acontece? Eu descobri o porquê que essa pessoa estava me perseguindo e não era por causa da perseguição lá dos falsos profetas, não era. Era por outra coisa, por isso, né, que tem aquela frase de Shakespeare que tem, né, mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar nossa vã filosofia. Não sei se é bem assim que é a frase, mas, né, a gente tem que ver que tem coisa sempre atrás da pessoa que está discordando da gente, está perseguindo a gente, né? Então, se a gente, na maioria das vezes, né, a gente está certo e a pessoa começa com discórdia, né, discordar, perseguir, querer ser contra, se a gente vai saber o porquê da pessoa, a gente mesmo, nós mesmos vamos dizer, ah, não, essa pessoa está errada nisso daí. Por quê? Porque eu descobri. O que acontece? Quando eu comecei a frequentar lá, estava indo eu e a minha mãe, depois, né, sentou do nosso lado uma amiga nossa, que eu também já tinha falado outras coisas ali, né? Inclusive uns milagres, de outro vídeo eu posso até falar para vocês ali, melhor, né, sobre isso daí. E então, esse falso profeta Kim Jong-un, ele estava me perseguindo por quê? Por causa que ele tinha brigado, tinha, né, dado ali uma treta com ele e com o marido dessa nossa amiga, que quem estava certo era o marido da nossa amiga, né? Por quê? Porque era uma coisa assim de inveja. Então eles estavam com inveja porque a reunião desse marido dela, né? Então estava tendo ali muita gente, muitos milagres e ele que criou aquela reunião e se levantaram pessoas com inveja. Então, né, ele começou a me perseguir. Então, ele achou que ela tinha falado alguma coisa para mim, ela não falou nada. Eu fui perguntar depois, então estava me perseguindo ali, né? Por isso que eu digo, não era por causa do que os outros falsos profetas e outras perseguições estavam acontecendo, não, era por causa que ele já tinha esse problema aí, né? Essa briga aí. Então começou a me perseguir porque achava que eu sabia quem ele era, que ele também era falso profeta. Só que aí eu descobri por quê. Ele mesmo me provou que o marido da nossa amiga estava certo, porque ele começou a me perseguir também. Então a gente não deve realmente se importar com o que os outros dizem ou pensam, porque tem esses problemas aí, tem essas coisas que a gente às vezes nem sabe o que é, né? E quando a pessoa está se opondo, quando a pessoa está perseguindo,
quando a pessoa está ali discordando, né, tem mais a ver com ela do que com a gente, porque, né, se for algo que a pessoa está ali falando que a pessoa não sabe, né, então a gente não sabe e fica descobrindo dessas formas aí, né? Então, por isso que eu digo para vocês, não devem se importar com o que os outros pensam, dizem ao nosso respeito, né? Por causa que tem muitas coisas que, né, a gente não sabe, então aí a gente fica, né, de bem com Deus e aí a gente fica de bem conosco também, né? Não se preocupando com isso daí, seguindo firme e deixando essas coisas para trás. Então, esse foi um dos motivos que eu deixei de frequentar lá, né, aquele lugar. Teve outros também, daí talvez outra hora eu fale, né? Mas, né, então isso aí é uma coisa que a gente tem que ver, né, que as pessoas querem ser falsas, querem ser daquele jeito errado, né? E aí a gente não deve dar atenção para o que essas pessoas dizem. Então, esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!